bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Esse assunto de financeiro é altamente espiritual. Eu sempre fico assim, pastor, primeiro faz entrar o dinheiro, né? Eu acho interessante que às vezes a pessoa até vem a mim como se eu tivesse que liberar, né? E não é liberar, tem que ter, né? Tipo, deixa comprar, não, é que a gente tem que ter a verba para poder adquirir uma ou outra coisa. E a boa notícia é que, por exemplo, aquilo que a gente fez do ar-condicionado, pagamento, a gente não tinha verba e tem dado certo, porque recebi aquele cashback, né, de 3 mil e pouco que ajudou a pagar o ar, e os juros já cobriram o valor que a gente tem para pagar o restante do ar. Então, a divisão, né, em termos de pagamento dos aparelhos, a gente separou o dinheiro, aplicou, faltava ainda alguma coisa, teve todo o desconto, então Deus abençoou a igreja. E aproveitando antes de iniciar, né, falar de às vezes a gente precisa de informações também, né? E outro dia eu vejo que pessoas às vezes falam de golpes e golpes, e alguns golpes que as pessoas compartilham nem existem, né? Eu falo, não, esse golpe aí não tem como acontecer, né? Tirar foto, usar sua foto, porque você no banco faz prova de vida. Mas tem um golpe que existe um sistema do Pix de devolução, é um mecanismo de devolução especial. Então tem pessoas que vêm para você, por exemplo, troca o dinheiro aqui que eu vou te passar um Pix, falando que está sem dinheiro para o ônibus, alguma coisa assim. Aí ele faz o Pix para você, você olha lá, o Pix caiu. Aí você dá o dinheiro para ele e depois o Pix se some da sua conta, né? Ou a pessoa liga para você, tem como você devolver o dinheiro que eu fiz um Pix errado para sua conta? Aí você olha o dinheiro lá, tem 700, R$1.000, R$500. Aí ele pede para você devolver para outra conta, e você com uma boa vontade devolve o valor. Então não devolva, não devolva, porque ele vai tirar o dinheiro da sua conta e ele pode tirar, não precisa devolver. O máximo que você pode fazer, se você não sabe, pede ajuda do gerente para você poder estornar pelo próprio Pix, se você estorna aquele valor. Mas no geral ele consegue tirar, é o MED, né? Mecanismo. Então fica aí para uma informação a mais para os golpes que estão acontecendo aí. A pessoa vê o dinheiro na conta, vou dar o dinheiro, vou fazer um Pix para essa pessoa para devolver o dinheiro, e você com uma boa vontade, aí você manda o dinheiro e ainda perde o dinheiro que entrou na sua conta, porque ela consegue estornar para ela mesma. Vamos lá, né? Então, meditando naquilo que Deus pode trazer para nós, né? Que Deus pode falar conosco, eu convido para que vocês deixem a sua Bíblia aberta, né, seja no celular, né, a Bíblia física, em Mateus 25. Enquanto a gente pode iniciar aqui essa nossa meditação com alguns comentários. Eu gostaria de fazer um comentário, primeiro lendo a Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, um dos males, e em outra ocasião já conversamos sobre isso aqui, dos males que nós sofremos na atualidade, sem dúvida nenhuma, é a ansiedade. A ansiedade é um dos problemas, mas podemos dizer se está entre os maiores problemas que a sociedade atual vem enfrentando. E muitos têm perdido muito com ela. Por exemplo, esse golpe do Pix
sem você se informar, sem você entender, você acaba perdendo dinheiro, né? Eu preciso entender a situação, perguntar para quem sabe, né? Estava conversando sobre um outro, uma questão de consertar ou não equipamento, e eu falando, às vezes vale mais você consertar com essa cultura de que nós devemos jogar fora, que na verdade isso foi imposto por fora, e muitas coisas nós podemos consertar e continuar. Por exemplo, o outro projetor foi consertado em 2016, e a gente comprou a lâmpada por R$230, se eu não me engano. E você vai comprar um projetor novo, é 3 mil. E está até hoje lá, funcionando. Então, a cultura do desperdício, que traz em nós pobreza, e às vezes a gente faz assim, já tem que jogar fora. Eu lembro que na minha infância o pessoal se gabava por falar de Portugal, porque tinha um videogame e jogava fora, quando dava problema, não consertava. E quando a gente deve parar para pensar, será que isso está sendo certo? E quais são os frutos que hoje, por exemplo, países também estão colhendo? Nós podemos ver esses países estão com uma economia ruim, está difícil, e mesmo aqueles que estão com a economia melhor, é muito esforço para poder viver, trazendo também essa ansiedade. A ansiedade, então, nesse contexto, ela não é amiga da paciência. Vocês podem parar para pensar que vocês vão ver isso. A ansiedade não é amiga da paciência, porque a paciência exige algo que você precisa esperar. Mas a ansiedade, além de nos fazer com que nós venhamos a nos preocupar com eventos que em grande parte não acontecerão. A ansiedade nos faz isso, mas ela também nos faz tomar decisões que atropelam a esperança e a paciência. Podem falar tudo, mas a comprovação é dada daquilo que você observa e vê como acontece. Pare para pensar que você acredita em muita coisa que você sequer sabe se funciona daquela maneira. Eu gosto de pesquisar. E em alguns momentos as pessoas pensam, você quer provar que tal coisa, consenso de todos, não existe? Não é que eu quero provar nada. Eu quero entender, eu quero aprender. E eu já, por muitos anos, vejo, por exemplo, pessoas que questionam e não são ouvidas o movimento de translação e rotação, que é uma unanimidade entre todos. Alfredo vai falar sobre isso. O que eu quero dizer é que você sequer tem a prova. E se você procurar com essas pessoas que estão supostamente viajando no espaço, você não tem ninguém fazendo vídeo sobre isso. E você, eu penso assim, quem aqui já visitou algum lugar turístico no Rio de Janeiro? Vocês já visitaram? Você grava os momentos que você está lá? Ainda mais hoje com o celular? Se você fosse convidado para ir para o espaço, você ia voltar de lá sem gravar nada? Se a gente aqui, visitando tudo, e eu fico olhando, o que eu quero dizer, não estou querendo dizer como que a Terra funciona, mas o que eu quero dizer é que muitas coisas que você acredita são só teorias, que se fazem baseado em observações. Não estou dizendo que não têm os seus fundamentos, mas são teorias nem sempre comprovadas. Que eu não sei tudo dali, obviamente que não. Mas eu sei uma coisa, que os cientistas, por exemplo, estão querendo provar, e eu sei que está errado porque quando a Bíblia diz algo, eu sei que a Bíblia está certa. Por exemplo, querem colocar como se a Terra não fosse o centro do universo. E é óbvio que a Terra é o centro do universo. Nós estamos aqui, a vida está aqui, Jesus veio aqui, nós somos a razão, né, de ter o Evangelho. Como que nós que estamos, você que está pensando, o que é o centro do universo? O simples fato de ter você pensando nisso já sabe que o centro do universo está aqui, onde tem pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ainda que tenham fatos que eu não sei, simplesmente não sei. Só que eu gosto de saber se aquilo que estão ensinando é ou não daquela maneira. Então, as nossas decisões, baseadas em tudo que nós vemos, essa ansiedade pode nos fazer atropelar a esperança e a paciência. E a esperança, ela está ligada a algo essencial para o cristão.
ao quê? A nossa fé. E a nossa fé é o que nós esperamos e nós não vemos. A ciência é importante, mas ela não consegue explicar a fé. A fé não elimina a razão, mas a razão que eu tenho de ter a fé não é porque eu vejo. A razão de eu ter a fé é porque eu creio naquele que prometeu. Eu tenho uma promessa, eu tenho alguém que é maior do que todas as coisas. Essa é a razão. A razão não é porque a fé é racional em si, em tudo, mas é porque aquele que prometeu algo que eu não estou vendo, não tem possibilidade, não tem como eu explicar, mas eu tenho esperança. E por que eu tenho esperança? Mesmo nos dias em que nós vivemos hoje, eu tenho esperança porque eu sei quem me prometeu. Quem disse para mim, espere. Quem disse para mim, continue. Espere em mim. Esperamos aquilo que não vemos. Mas como eu consigo tocar? Como eu consigo acessar aquilo que eu não estou vendo? Não é físico, mas é real, é fé. Pela fé eu consigo tocar nas promessas que Deus tem para mim, ainda que tudo esteja contrário ao que eu estou vendo e percebendo. Ainda que tudo se levante contra, tentando fazer com que eu pare. Então vamos o nosso texto de hoje, que está em Mateus 25, no versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Senhor, fala conosco, Deus, aquilo que está na Tua palavra. Venha, Deus, nos encher da Tua verdade, dos Teus princípios. Nos encher, ó Deus, da Tua palavra. Fazer com que nós venhamos sair daqui, ó Deus, reabastecidos, avivados, cheios da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. No capítulo 24, Jesus, ele está contando essa parábola agora, num contexto que ele vem do 24, falando da escatologia, falando do fim dos tempos, falando do Apocalipse, como poderíamos falar assim para ficar fácil para quem conhece o livro, mas querendo dizer da volta de Cristo, dos eventos finais, da sua vinda, do que aconteceria. Então ele fala sobre os sinais do fim e da sua vinda em glória. Ele alerta sobre falsos cristos. Isso tudo no capítulo 24. Tribulações e a necessidade de nós estarmos atentos aos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos, elas são evidências que nós devemos nos atentar. E ele conclui com parábolas que ilustram a necessidade de vigilância,
e de preparo espiritual. Vigilância e preparo espiritual, como a do servo fiel, em contraste com o servo infiel. E essa transição nos leva diretamente a essa parábola das 10 virgens. E o foco é estar pronto quando ele vier. Mesmo que a espera seja longa, aqui ele nos convida a refletir sobre vigiar, perseverar e manter um relacionamento real com Cristo. Que nós podemos iniciar aprendendo aqui. Primeiro, nós podemos entender um pouco da cultura, como que era o casamento, o contexto do casamento na época, que em seus princípios ele não difere, mas o primeiro ato era o compromisso, era um contrato formal entre os pais do noivo e da noiva. Então existia, a primeira coisa era um compromisso. Em segundo, vinha um noivado. E o noivado era uma cerimônia feita na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas entre as partes. Diante de quê? De testemunhas. O noivo dava presentes à sua prometida. O homem e a mulher ficavam então unidos um ao outro pela cerimônia do noivado, apesar deles não serem marido e mulher. Mas na verdade era tão obrigatório quanto, porque era um compromisso que ele assumia. Porque tanto que se o homem morresse, a mulher era considerada viúva. Então tenham isso em mente, a mulher era considerada viúva. O cancelamento de um noivado não era permitido. E se acontecesse, esse cancelamento ele era semelhante a um divórcio. Esse era o contexto. E finalmente, aproximadamente depois de transcorrer cerca de um ano, havia o casamento em si. Quando o noivo, acompanhado dos seus amigos, ele ia buscar a noiva na casa do seu pai e a levava em cortejo, as 10 virgens, em cortejo de volta para a sua casa, onde se fazia a festa de casamento, que é o que eu costumo sempre dizer, os princípios do casamento, não importa como é a cultura, mas diante da sociedade, o homem diz assim: essa é minha esposa, esta é minha mulher. E é por isso que nós vemos muita dificuldade, que muitas pessoas não querem assumir esse compromisso. É quando nós dizemos, essa sociedade, essa que está aqui, é a mulher que eu escolhi para viver o resto da minha vida. Que eu escolhi viver até que a morte nos separe. E diante da sociedade testemunhava isso. Eu tenho um compromisso e eu finalizei esse compromisso desde que eu iniciei o contrato, o noivado e agora o casamento. E nós chegamos então no reino, porque é feita uma comparação. O reino e as virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem são as virgens? O cortejo ou a noiva? Por um lado, é a noiva. Por um lado. No entanto, não é o objetivo aqui, necessariamente, que seja retratada a noiva ali, mas é um aspecto da noiva, de Cristo. E naquele momento ali, eram as responsáveis pelo cortejo. Era uma tradição. Então, a igreja, hoje, representa também nas virgens de forma coletiva e individualmente. Nós somos representados de forma coletiva, como igreja, como que essa igreja está, e de forma individual. As damas de honra, que provavelmente eram essas virgens, elas participavam do cortejo nupcial, e eram geralmente virgens, moças solteiras, poderiam estar ligadas ao noivo ou à noiva, poderiam ser servas do noivo, ou amigas também da noiva. Nós não sabemos aqui, mas tinha uma ligação aonde iria participar desse cortejo. Eram moças solteiras, consagradas e puras.
elas saíam com lâmpadas acesas para recepcionar o noivo neste cortejo. Não eram, de forma literal, a noiva, mas faziam parte do cortejo que anunciava a chegada do noivo. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para o momento em que o noivo chega. Nós fazemos parte desse cortejo com a lâmpada acesa, que significa a lâmpada que em todo momento esteve acesa na nossa vida, que nós estivemos preparados o tempo todo, iluminando e dizendo: o noivo está chegando. A igreja anuncia a chegada do noivo continuamente. E no momento que ele chega, ela está preparada para dizer: eu estou aqui no cortejo do noivo. Porém, nós vemos que nesse contexto aqui que ele diz, nós temos uma representação da igreja coletiva. É o povo que se diz igreja, que confessa Jesus Cristo e que confessa esperar. Nós viremos para a ceia para quê? Dizendo que estamos esperando Jesus Cristo. Mas ele fala uma característica: apenas as prudentes são aqueles que estão esperando verdadeiramente e que podem ser caracterizados como a noiva verdadeira, apesar de elas estarem aqui nesse momento, na parábola, serem as do cortejo. Mas somente as prudentes eram consideradas, elas são verdadeiramente aquelas que podem ser consideradas como essa igreja. E esse termo, além de cultural, carrega um peso. Significa que nós temos pureza, separação e prontidão. Obreiro bom é obreiro pronto. Obreiro bom é obreiro pronto. Estamos preparados. Não tem como eu me preparar. Eu não tenho como pregar para vocês: igreja, se preparem, porque já era. Eu tenho que falar para vocês, incentivar: mantenham-se preparados. Mantenham o azeite, mantenham a chama acesa. Por quê? Porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento. Então estejam sempre preparados, estejam de prontidão, sejam separados. Todas são chamadas virgens. Reparem isso, todas são chamadas virgens. Com esse símbolo, todas são, de certa forma, igreja. Deveria ter pureza, separação e santidade. Mas todas estão preparadas? O que precisa mudar na sua vida para você fazer parte da igreja preparada? É urgente, mude hoje. Não tem mais tempo. Nós não temos tempo para esperar a mudança. Não podemos dizer, e na nossa cultura é assim: segunda-feira irei fazer, no ano novo irei fazer. Estamos em abril, quantas coisas você falou que ia fazer no ano novo e não fez? Abandone essas palavras, abandone esse comportamento. Esteja pronto, se levante e diga: Senhor, eu estou aqui. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso é um ditado. O levantar é teu, no sentido de fique pronto para Deus. Se você não se colocar à disposição, isso é só um ditado: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não é bíblico. Isso é uma mentira. Ah, mas não é Deus que nos sustenta? Sim, Deus que nos sustenta. Mas aonde você pensa que você vai ficar caído ali, não vai se levantar favoravelmente para Deus, atender a voz dEle e as coisas vão acontecer? Não irão. Não irão. Abandone esses ditados, essas palavras que não nos levam a nada. Vejam os resultados na sua vida. Não queira resultados melhores fazendo do mesmo jeito. Mude hoje. Hoje é tempo de mudança. Então nós devemos vigiar, porque nós devemos ter esse zelo, assim como Cristo tem com nós, para que nós estejamos preparados para nos apresentar como virgem pura
a um só esposo, que é Cristo, 2 Coríntios 11:2. Um só esposo. Não podemos ser prostitutas. Não tem como nos casarmos com Cristo flertando com o diabo, flertando com o mundo, enamorados daquele que só quer nos destruir. Nós devemos ter alegria em darmos glórias ao Senhor. Nós devemos estar separados, como a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21:9. E quando você vê então as virgens, 10 virgens, todas são igreja. Todas são igreja. O problema é que quem é igreja? Eu sou igreja, o pastor Alfredo é igreja. Quem está aqui pregando? Quem está sentado? Quem está caminhando? Se olharmos assim, todas são virgens. Assim é como o mundo vê. Mas a noiva verdadeira é como Deus vê, como o verdadeiro noivo vê. Deus, Ele vê verdadeiramente quem é, quem faz parte e quem não faz parte. Quem está simplesmente com aparência externa, mas internamente não é noiva. E essas virgens representam a noiva como o mundo está vendo, mas só as prudentes são a noiva como o noivo vê. Só as prudentes no meio de toda essa multidão. Nós não podemos viver como nécios, como pessoas perdidas, desorientadas, como pessoas desapercebidas, desatentas, e querer ser chamados de prudentes. Se Cristo olhar para nós hoje, será que o Alfredo é prudente? Eu posso me encontrar com o Senhor? O que eu faço no momento em que eu estou no celular, no momento em que eu estou numa rede social? Jesus compartilha o que eu compartilho, Ele ri com o que eu estou rindo. Parecer não é ser. Mesma aparência, com interior diferente. Prudentes e nécios. Sou simpatizante do Evangelho. Eu acho confortável estar na igreja. É bom. E de fato é bom. Mas não é bom porque eu faço amizades. Não é bom simplesmente porque eu estou num lugar para passar tempo. Não é bom porque eu sou líder. Eu exerço cargos na igreja. Como está o meu interior? Eu sou prudente ou sou visto como as nécias? 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. E todas têm o quê? Lâmpadas. Reparou que todas têm lâmpadas? A ferramenta que era necessária para ela fazer algo foi dada a todas. Todas estavam com lâmpadas. Todas foram chamadas. Todas têm aparência de santidade. Quando nós falamos até diferente. Mas nem todas tinham reserva de azeite. Deus tem dado a nós o perdão dele. Deus tem dado a nós a capacidade de sermos mais e mais para Ele, de brilharmos para Deus, de termos uma luz cativante no mundo, que elimina o pecado. Mas nem todas tinham reserva. A aparência de santidade estava nelas, mas só as prudentes tinham intimidade com Deus.
um relacionamento com Deus, uma intimidade com o Espírito. Lá em casa, às vezes no discipulado, estou começando com Clarinha aos poucos, com a Duda também. Eu explico, eu falo assim, eu vou te ensinar a ter intimidade com Deus. E você vai ver que Deus existe. Você vai entender e vai receber, vai ver que o Espírito de Deus vai falar contigo. Mas manter esse azeite não é comigo. Vamos orar e você vai ver que Deus vai responder. Vai se mostrar presente. É o meu papel ensinar que Deus existe e mostrar na prática. E ela está aí, pode falar se é mentira. Mas é seu papel manter a reserva. Você pode ter experiências com Deus hoje, mas se você não mantiver a reserva, Ele vai fazer algo por você, vai te dar algo. Daqui a pouco você esfriou. Porque você tem uma responsabilidade de manter esse relacionamento e intimidade com Deus. A diferença que tinham as nécias e as prudentes estava no azeite, que representa a presença constante do Espírito Santo. É a nossa vida devocional. Eu sou devoto de Deus de maneira que eu quero Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu persevero na fé. As prudentes, elas tinham reserva. As nécias ficaram só na aparência. E eu não estou criticando a aparência aqui, porque eu não sou daqueles, não vale nada ter aparência. Não, porque quem tem o interior, ele parece. É junto. Nós não podemos anular porque temos pessoas falsas, dizer assim, não adianta nada. Não, eu tenho que ser e parecer. Eu tenho que ser, se eu sou, qual a dificuldade que eu tenho em parecer? Não é estranho? Eu sou. Então eu sou e pareço. Mas o problema é quando eu só pareço. Porque eu quero enganar. Eu não tenho essa vida. Eu não tenho intimidade. É possível nós estarmos na igreja, falar como crente, cantar, pregar, e ainda assim não estar preparado. Eu posso cantar, eu posso pregar e não ter preparo. Porque Deus, Ele olha o nosso coração. E Ele não olha assim, Deus entende. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe meu coração. Eu estou fazendo um monte de coisa errada, mas Deus sabe meu coração. Cai nessa não. Deus conhece, sabe que está corrupto, e Ele quer transformar o seu coração. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele está esperando o momento em que você vai se ajoelhar e chorar, e clamar a Ele, dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, Senhor, de uma maneira que eu fique firme e não saia. Eu não quero ser quem eu sou. Senhor, eu não posso me apresentar a Ti do jeito que eu estou. Cada vez, eu tenho uma verdade para falar, cada vez que eu estudo mais a Bíblia, mais eu me sinto sujo e pecador. E isso é uma verdade. Mas eu entendo que eu mereço o inferno. Eu mereço ser castigado. Aí parece, poxa, você gosta disso? Claro que não. Eu quero sofrimento? Não. Mas eu vejo, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho condições de entrar na Tua presença de cabeça erguida, se não for o Senhor que erguer a minha cabeça. Porque eu preciso do Teu Espírito dentro de mim. Eu preciso, ó Deus, do Teu perdão. Me ajuda, ó Deus, nas minhas falhas. Muda, ó Deus, esse caráter. Me transforma, ó Deus.
num ser, numa pessoa que transforma vidas através da vida que eu levo diante de Ti. Não porque eu falo, mas porque o Senhor está dentro de mim. E sai poder das palavras quando eu pregar, quando eu orar, para que tenha resultados reais. Que nós estejamos todos preparados. E o Senhor está preparando a sua igreja. Nós só precisamos responder favoravelmente aos estímulos que Deus dá para nós. Deus está te estimulando a todo momento. E, ao mesmo tempo, eu às vezes medito no Antigo Testamento, nas palavras duras que os profetas davam. E no momento em que Jesus olha para Jerusalém, e ele dizendo, era eu tentando cuidar de vocês, e vocês não entendendo o meu amor. O amor de Deus nem sempre é compreendido por nós. Principalmente quando nós estamos acostumados a ouvir só palavras macias e doces. Quando Deus precisa nos corrigir, é melhor que nós sejamos corrigidos. Porque este é o verdadeiro amor. Porque quem não ama, você faz o que você quiser. É a sua vida mesmo. Segue. O maior amor de Deus é visto pela insistência em nos corrigir. Demonstra que Ele está nos dando oportunidade. Quando nós olhamos a morte e nós lamentamos a morte, nós ficamos tristes. É a oportunidade de Deus para as nossas vidas. Dizendo, não espere mais. Esteja preparado. E nós temos no versículo 5, a demora do noivo. Quem consegue esperar? Se eu perguntar isso aqui, quem consegue esperar? Você consegue esperar? Tem conseguido esperar? E tardando o noivo. A demora faz parte da parábola. E não necessariamente é o problema. Reparem que todas dormem. Todas dormem. As nécias e as prudentes. O sono também não é o problema. Mas estar sem azeite quando o noivo chega, este é o problema. O problema era que algumas não estavam preparadas por esperar tanto. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, vou levando a minha vida. A vinda de Cristo tem demorado? O que vocês acham? Sejam sinceros. São 2.000 anos, né? Vamos botar assim, arredondando. É pouco tempo? Quantos anos você tem de vida? Para nós, ela pode demorar. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Porque nós estamos falando com Deus que está acima do tempo. Ele é dono do tempo. O tempo não passa para Deus. Deus é Senhor. Ele está acima. Pode demorar, mas não falhará. Ainda que nós estejamos desanimados, não falhará. As nécias e as prudentes dormiram. Nós nos envolvemos com coisas do dia a dia. Você não se envolve com coisas do dia a dia? Mas nós podemos também estarmos cheios do Espírito Santo. E podemos fazer uma escolha entre estar cheios ou vazios de Deus. A Bíblia manda nós não nos embriagarmos com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Todos nós ficamos cansados, nós desanimamos, nós temos sono. Mas nós podemos passar por tudo isso,
cheios da presença de Deus. Ou também nós podemos passar por tudo isso sem azeite. Desanimados, até com Deus. Às vezes nós pensamos que estamos lutando com as pessoas ao nosso redor, com os pastores, com os nossos pais, com quem está ao nosso redor. Mas se você parar para pensar, talvez você esteja lutando contra Deus. Separado, sem chama, já se apagou. Todos nós passaremos por esperas longas. Todos nós. Esperas que em algum momento parecem intermináveis. É possível que você esteja passando por uma espera, algo que está causando dentro de você turbulência. E esse sono representa e nos mostra que a espera é longa e ela afeta todos. Ela afeta todos. Essa espera não quer dizer que a pessoa não vai sentir nada. Mas ela nos ensina uma coisa, que só as pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do azeite, com reserva, estarão prontas quando o noivo vier. O momento do noivo virá para todas as pessoas. Só aquele que estiver cheio ficará de pé. Você quer ficar de pé? Esteja cheio do Espírito Santo. O problema não são as adversidades, mas como nós estamos diante das adversidades. O problema não é a tempestade, não é o vento. Não é este o problema da nossa vida e desta geração. O problema é que nós estamos às vezes sem azeite. E como eu irei suportar algo sem o Espírito Santo? Como eu irei caminhar na igreja? Como eu serei cristão sem o Espírito Santo? Não existe avanço, não existe igreja, não tem vitória quando eu não estou cheio do Espírito Santo de Deus. Então, adversidades, tempestades, medo, momentos de pânico, todos nós passaremos. Mas o Espírito Santo é quem nos move a continuar quando o noivo demora. E continuar quando o noivo demora é a chave da vitória. Não somos vitoriosos somente por termos começado cheio de fogo, mas os que permanecem com a chama acesa, que busca socorro no Senhor constantemente. É este que tem a vitória. Do versículo 6 ao 10, nós vemos o desespero e uma porta que se fecha. Ouviram um grito: eis o noivo! Eis o noivo! Se o grito for nesse momento, as trombetas, eis o noivo. Nós iremos nos preparar, ou nós estamos preparados? Não saia daqui sem estar preparado. É uma decisão sua. E preparado não quer dizer que você tem horas, mas é uma decisão. Eu sou de Jesus e é para Ele que eu vivo. Todas as minhas vontades eu submeto a Deus. A minha mente estará cativa ao Senhor. Eu quero pensar como Ele pensa, eu quero esperar como Ele quer que eu espere. Eu quero caminhar como Ele quer que eu caminhe. A hora chega de repente. Não há tempo para nós buscarmos azeite, porque quando elas foram buscar, a porta se fechou. Porque aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. A hora chega de repente. O azeite não pode ser emprestado.
Eu posso ensinar o caminho aos meus filhos. Eu posso ensinar na minha casa. Mas eu não posso dar o meu relacionamento com Deus para ninguém. Então nós devemos ter o coletivo. Mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Ele é pessoal. O azeite não se compartilha. A nossa vida espiritual não pode ser transferida. Então o problema não está na tua igreja, nem no teu pastor, ainda que ele seja errante. Ainda que eu seja errante, é que a vida espiritual que você precisa cultivar. Porque é intimidade. Intimidade já tem a ver com algo restrito. É para você. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem relacionamento com quem simplesmente está tocando música no som. Deus quer ter um relacionamento com todos aqui. Aqueles que estão assistindo. O relacionamento que Deus quer ter é com toda a humanidade. Não há tempo para nós buscarmos azeite. Ele não pode ser emprestado. O azeite não pode ser compartilhado. E a porta se fecha. Oportunidades passam. O convite não é garantia. Porque nós podemos ser convidados. E o que importa é nós estarmos prontos. As nécias não tinham reserva. E me fez uma reflexão. Como encher a reserva? Como continuar? O que significa continuar? O que significa estar sem azeite? Quais são as situações que podem acontecer na nossa vida? E continuar para você pode significar esperar. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tem algo que você espera? Então esse é o seu continue. Espere. Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor. Muitos têm sofrido porque não conseguem esperar. E nós, às vezes, caímos nos ditados populares. E eu gosto de repetir esse: errar é humano, mas acertar também. Acertar também é humano. E se você erra muito, você será reprovado. Ninguém erra a prova toda e é aprovado. Os nossos erros trazem sofrimentos para nós. Há sempre perdão em Deus. Mas Deus quer que você tenha vida e a tenha em abundância. E para ter a vida em abundância, você precisa também aprender com o que Deus está te falando, com os erros ao seu redor e também com os erros que você já cometeu. É possível que você esteja numa situação desesperadora por coisas que você plantou e está colhendo. Você não aprendeu que quando a gente planta coisas ruins, nós colhemos essas coisas ruins? Então plante coisas boas, que no momento certo você irá colher. E quanto mais você plantar, mais alegria trará ao seu coração, porque mais você terá para colher. Então não pare de plantar aquilo que Deus coloca na sua mão, aquilo que Ele pede para você, porque se você quer ter uma colheita farta, você tem que plantar muito, porque aquele que semeia pouco, colhe pouco. Nós não podemos mudar isso, eu não consigo mudar isso, mas o Espírito Santo consegue te convencer da necessidade que você tem de plantar para o Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não tem motivo para essa ansiedade e para esse medo, porque o Espírito de Deus pode estar dentro de você e tirar isso tudo. O Espírito de Deus cura da mesma maneira. Continuar
então pode significar perseverar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Então persevere. E perseverança indica que é difícil, porque se fala perseverar é porque você vai enfrentar algo que vai exigir forças de dentro de você que você não tem. Mas lembre-se, Deus tem a força que você precisa. Ele tem a força que a igreja precisa para avançar, para ser santa, para ser separada, para glorificar o nome dEle. Nós não temos como glorificar o Senhor por nós mesmos, mas com o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos coragem, não foi assim com Saul. Saul não sabia por que ele enfrentou os inimigos, por que ele ficou com medo depois do gigante, porque Davi teve coragem, era o Espírito do Senhor dentro dele. O Espírito do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Continuar pode significar nesse momento adorar. Então adore o Senhor no meio da angústia, no meio do sofrimento. Eu estou alegre porque eu estou sofrendo. O sofrimento traz dor, mas você vai adorar o Senhor por quem Ele é. E por que você vai adorar? Porque vai te encher e vai te fortalecer. Você quer vitamina espiritual? Adore o Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós louvamos o Senhor, parece que nós que estamos dando ao Senhor. Não é isso que parece? Não é? Estou dando, estou louvando, eu estou falando, eu estou elogiando. Mas Deus não precisa de nada. Deus não é acrescentado em nada com o que nós fazemos. Esse é um mecanismo para nós nos fortalecermos. Quando nós adoramos ao Senhor, somos nós que somos cheios da presença dEle. Somos nós que saímos daquele estado em que nós queremos parar, que nós queremos desistir, que nós não temos força. Quando nós, é como se nós estivéssemos tomando vitamina, nos alimentando. Louvar ao Senhor não alimenta o Senhor, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso interior. Engrandece a nós para Deus, nos tornamos grandes para Deus, nós passamos a ser percebidos, nós ficamos com a mente mais saudável, tudo em nós começa a funcionar quando nós entendemos os efeitos espirituais da verdadeira adoração. Vocês acreditam nisso? Clame ao Senhor, não saia da mesma maneira. Continuar pode significar você ter ânimo. Estou desanimado. Sede forte e revigore o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Anime-se. Por que você vai se animar? Por quê? Porque você está esperando no Senhor. Ele é fiel e justo. Às vezes, quando eu explico algumas coisas, as pessoas falam assim: por que você tem confiança nisso? Eu falo: porque está escrito. Mas eu estou sentindo. Esse é o problema, às vezes, quando a gente quer sentir tudo. Às vezes eu estou sentindo desespero e medo. Eu estou sentindo que aquilo nunca vai acontecer. Já ficou assim? Parece que não. Pode significar que nós precisamos ser fortes e corajosos. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Se o Senhor, de fato, é contigo, não temas. Mas nós precisamos estar com Deus. Josué perguntou ao soldado que ele viu: és do nosso inimigo? Não, sou do príncipe, né? O príncipe dos exércitos. Era o próprio Deus. Ele precisa estar com ele. E ele estava com a espada nua, quer dizer que a espada estava fora. O que significa isso? A guerra de Josué era dele. Ele estava pronto para guerrear por Josué. Josué que precisava se render a ele. Tire a sandália dos seus pés, porque o solo que você está pisando é santo. O que nós precisamos fazer? Nos prostrar e perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu devo fazer? Santifique-se. Sede vós também santos,
em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então santifique-se. O que mais pode ter acontecido com essas nécias? Aconteceu com todas. Hoje, para você, pode significar perdoar. A falta de azeite pode ser a falta de perdão. Nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Se nós queremos chegar diante de Deus e ter a paz que excede todo entendimento, se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Não carregue o rancor, não carregue raiva. Se o continuar para você é perdoar, perdoe hoje. Pode significar para você também abrir mão nesse perdão, ou abrir mão de coisas também. Porque a Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então pode ter algo que você precisa abrir mão. Não menos importante, para fazer essas coisas, eu digo que, para continuar, talvez para você seja confiar. Porque para eu fazer isso, eu preciso confiar. E nem sempre eu confio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nem sempre eu confio. Nem sempre eu me lanço para Deus com toda a minha força. Às vezes eu quero Deus como Pai, mas eu só quero a parte boa. Se você está sendo adotado por Deus, Deus quer ser teu Pai por completo, em todas as áreas da sua vida. Ele quer ser seu Pai sem reservas. E você precisa confiar que, ainda que nós tenhamos maus exemplos, que pode acontecer, de pais na terra que falham, o Senhor, você confiando nele, você não irá se decepcionar. As decepções do ser humano não cabem para Deus. Então, para você abrir mão, para você perdoar, você precisa confiar. O perdão não é dado para quem merece, porque nós podemos falar: essa pessoa não merece perdão, é por isso que é perdão. Por que nós recebemos perdão? É porque nós merecemos perdão. O perdão é dado para quem não merece. O perdão é dado para quem é perder contas, é para quem não tem a menor condição de poder pagar por aquilo, porque senão não seria perdão. O perdão é dado em algo como se naquela situação você vai sair no prejuízo. Você vai abrir mão. Você vai confiar. E pode significar: por que eu passo por determinadas situações? Você talvez precise descansar no amor de Deus. E entender que o amor de Deus é suficiente para a sua vida. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. O amor de Deus, ele não falha. O amor de Deus é algo que nós podemos nos sustentar. Não cobra, não tem interesses. Ele nunca se esfria. O amor de Deus é sempre pleno e sempre disponível. E às vezes nós precisamos descansar no amor de Deus. Nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não sabemos porque as situações ocorrem necessariamente. Mas eu sei que Deus me ama. E eu confio nele. Por quê? Porque quem prometeu é fiel no que diz e para cumprir tudo aquilo que ele diz. Não é homem para que minta. Não tem interesses em algo que eu possa oferecer para ele. Constantemente as pessoas são usadas. Nós usamos outras pessoas constantemente. E às vezes nós entramos na presença de Deus com reservas, achando que o amor é parecido. Mas o amor de Deus não tem contaminação.
não tem interesse. Por quê? Deus, às vezes as pessoas me perguntam por que ainda não terminou. Porque você tinha que estar aqui ouvindo a mensagem. Porque ainda tem pessoas que Deus irá salvar. É o amor de Deus que sustenta a humanidade. E para nós descansarmos no amor de Deus, você tem que parar de pensar como você pensa, como ser humano. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos conhecer os pensamentos que Deus tem, principalmente sobre nós. E por que isso é importante? Porque nem sempre o que Deus fala é agradável. Nem sempre nós gostamos do que Deus traz para nós. Por isso a palavra de Deus é tão firme para nos sustentar. Porque Deus diz assim em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aí ele diz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos entender que diante de tudo que nós fazemos, e nós falamos assim em casa, você não me ama porque você não fez isso. O esposo fala isso para a esposa. A esposa fala isso para o esposo. Os filhos falam isso. Porque você não vai fazer, você não me ama. E nós levamos isso para o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus nem sempre faz o que nós queremos. Mas Ele converte o nosso coração para que nós tenhamos um coração igual ao de Deus. E conhecendo o que Deus quer, pode nos levar também a atravessar tempestades. Deus não me ama na tempestade? Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ser consolado por Deus não tem preço. Quando nós somos consolados por Deus, não tem preço. Quem que sacrifica o que mais ama, senão aquele que está confiando, aquele que está andando com Deus, aquele que confia no Senhor. E fechando, continuar pode significar andar com fé. E isso quer dizer que é o que você não vê. Andar com fé é o que não se vê. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Não tem como nós sermos vitoriosos, nós continuarmos, se nós não andarmos pela fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Andar com fé é andar em oposição ao que nós estamos vendo. Às vezes, tudo está mostrando que vai dar errado. O que vai marcar a diferença é se nós estamos andando com Deus. Porque não existe derrota para o que está andando com Deus. Ainda quando ele é massacrado. Ainda quando nós o enterramos pela violência. Porque se morreu em Cristo, é vitorioso. Porque ele completou a carreira. Então, aos olhos humanos, eram 10 virgens. Mas aos olhos de Deus, 5 eram prudentes. Aos olhos humanos, ele está doente, ele está numa cama, ele está sofrendo. Mas se é prudente, é vitorioso. Aos olhos humanos, ele foi derrotado porque ele foi preso. Ele foi castigado por causa do Evangelho, ele está sozinho, solitário. Ele foi assassinado. Ele foi para um campo de concentração. Ele não está gozando de alegrias daqui da terra. Ele está sem dinheiro. Ele está passando fome. Está com poucos recursos. Vitorioso, se andar com Deus.
Não existe derrota para o que anda com Deus, assim como não existe vitória para aquele que não anda. Cheio de dinheiro, tudo vai bem aqui na terra, a família está ali, saúde, não está numa cama de hospital, mas não tem azeite, não adianta. O que eu quero dizer é que nós podemos passar por momentos difíceis, mas isso não descreve se nós estamos ou não com Deus. E eu estou querendo dizer que mesmo que nós venhamos a passar por alguma situação que tire a nossa vida, a morte com Deus é vitoriosa. E não estou dizendo que Deus gosta do crente morrendo. É outro assunto. Porque é com pesar. Porque o homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para a vida. É preciosa porque é algo muito importante para Deus. Então a morte dos justos é preciosa porque é algo que Deus vê de perto. Não tem nenhum dos seus que morre que Deus não viu com aquele pesar, porque ele não foi criado para a morte. Mas ao mesmo tempo, ele será ressuscitado no último dia. E Deus irá aniquilar todas as obras da morte. Porque nós estamos aqui para isso, entender que as obras da morte, as obras do pecado, chegará um tempo que nós estamos esperando Jesus voltar, não existirão mais. Tudo que nós vemos passará, toda dor, todo sofrimento não existirá mais. Somente a glória de Deus, somente a vida existirá. E nós estamos aqui suportando, esperando, passando por essas situações, não porque nós gostamos da morte, mas porque nós temos a promessa da vida. E não tem ninguém que pode nos oferecer tamanho livramento, a salvação, senão Jesus Cristo. No final, a porta fechada é um momento mais triste para alguns, porque as 10 eram vistas como virgens, mas Jesus diz que nunca conheceu. O desafio aqui hoje é para que todos nós sejamos conhecidos de Jesus Cristo. Não importa o seu exterior, não importa o que você já fez e nem o que você está vivendo. Importa a sua decisão, que você tome de forma firme. Talvez você não esteja conseguindo nem ter tranquilidade para dormir. O sofrimento por causa da vida, das situações, das escolhas. Mas essa mensagem é um alerta, mas não para nós ficarmos do lado de fora. É porque Deus ama muito a cada um que está aqui. Deus tem um propósito grandioso com cada um. E Ele é quem sabe o pensamento que Ele tem a seu respeito. E é um pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Você quer ter a vida eterna. Caso você ainda não tenha feito essa decisão, faça hoje. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero ser do meu Senhor. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ficar na porta fechada do lado de dentro, com o meu Cristo, com o meu Senhor. Continuar significa encha a sua reserva. Mantenha o azeite para que a chama fique acesa. O que está em jogo é a eternidade com Cristo. Não é sobre tempo, porque nós não saberemos o tempo. Mas é sobre estar pronto. É sobre ter intimidade com Deus, que nos manterá até o fim.
Continue crendo, adorando, confiando, esperando. Continue, continue e continue no Senhor. Se você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que você ainda não fez essa decisão, nós podemos orar por você. Você que está em casa, é momento de cura e de libertação. Se você tem esse desejo, nós podemos orar por você. Se você quer ter um compromisso, eu ainda não me comprometi com o Senhor, hoje é o dia. Não se prepare, mas esteja preparado. Se você vem caminhando vacilante, perdendo a noção da vida, enlouquecendo pelo pecado até, seja liberto nesse momento pelo poder de Deus. Senhor, eu coloco cada um, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor. Cura, ó Deus, aqueles que estão aqui buscando por ti, Senhor. Coloca, ó Deus, o teu Espírito, Senhor, e dê tranquilidade e paz, Senhor. Aquele, ó Deus, que não estava dormindo, Senhor, por causa da ansiedade, do desespero, Senhor, por causa às vezes do pecado, Senhor. Tira, ó Deus, todo o pecado e vem com o teu Espírito Santo, Deus, purificar, ó Deus. Purifica, ó Deus, o nosso coração, Senhor. Purifica a nossa vida, Deus, e nos leva, como esse louvor está falando, nos leve além, Senhor. Senhor,
Senhor. Leva-nos, ó Deus, a uma intimidade contigo. Que possamos, ó Deus, estar prontos quando o Senhor nos chamar. Que possamos estar alertas, Senhor, quanto às nossas reservas. Que possamos ser cheios da Tua presença em todo o tempo. Que a presença do Teu Espírito Santo venha nos abastecer todos os dias. Que não estejamos, ó Deus, em busca da reserva que o outro tem, mas que possamos, ó Deus, compreender que essa necessidade de intimidade com o Senhor, ela é individual. Que todos os dias, Senhor, nós possamos te buscar, nós possamos desejar, ó Deus, a Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra pregada aqui neste lugar, Senhor. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, meditando, ó Deus, na Tua palavra, e que possamos a cada dia, Senhor, colocarmos em prática. Que possamos, ó Deus, ser cheios da Tua presença, e que ela nunca nos falte, Senhor. Te agradecemos. Leva, ó Deus, a Tua igreja guardada em paz e segurança, e que a Sua presença, ó Deus, seja poderosa em cada lar, transformando, mudando. Te damos graças, ó Deus, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém? À noite nós estaremos aqui juntos novamente. Deus abençoe a todos. Aleluia.